Feliz sábado, irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesse lugar tão bom que nos dá essa oportunidade de nos conectarmos, que é a internet. Você aqui nesse canal do YouTube da Igreja do Riacho Grande. Não esqueça de seguir esse canal para você receber sempre as notificações dos sermões e todo o conteúdo produzido e que é postado aqui nesse canal de nossa igreja. Antes de abrirmos a palavra de Deus e começarmos o sermão desse sábado, quero convidar você a fazer uma oração e pedirmos a presença do Espírito Santo aqui. Bondoso Deus, que o Senhor envie o teu Santo Espírito para nos ensinar a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje eu quero estudar com vocês a carta, o livro, na verdade, de Tiago. Tiago, aquele que não era o discípulo, mas o Tiago, o irmão de Jesus. Ele escreveu um livro que está na Bíblia e que nós podemos chamar até de um segundo Provérbios, ou Provérbios do Novo Testamento, porque é um livro muito prático, né? E eu quero ler a partir do verso 1, do capítulo 1 desse livro com vocês. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Interessantíssima essa carta, porque o Tiago, que aqui começa a se descrever ou falar quem ele era, ele podia ter falado assim: olha, eu sou o Tiago, o irmão de Jesus. Acho que se eu fosse irmão de Jesus, eu ia querer falar isso, logo no começo da carta. Olha, pessoal, eu sou o Tiago, eu sou o irmão de Jesus. Mas ele não começa assim a carta. Ele começa dizendo que ele era o Tiago, que ele era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento ele dá uma carteirada ou fala: olha, gente, eu sou da família real, eu sou filho de Maria, eu sou um cara diferenciado, então ouça o que eu tenho para dizer. Não. Tiago, ele fala que ele era um servo de Deus, ele também era servo do Senhor Jesus Cristo, até porque o Tiago, ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Até a morte e ressurreição de Jesus, esse Tiago não cria que o irmão dele era o Messias. Ele não cria. Aí você pergunta: pastor, como assim? Esse Tiago aí, se ele viveu com Jesus, cresceu na mesma casa que o Jesus, o irmão dele, como que ele não acreditava que Jesus era Deus? Como que alguém pode viver com Jesus, com o próprio Deus, e não acreditar em Deus? Mas eu pensava que se eu vivesse como Jesus viveu, o meu marido ia se converter, a minha filha, a minha esposa ia se converter. Então não é só ser como Jesus, isso não condiciona a conversão das pessoas? É claro que não. Jesus Cristo viveu ali o tempo todo, ali do lado dos irmãos dele. E os irmãos dele não acreditaram nele. Inclusive Tiago não acreditava que ele era o Messias. E só depois da ressurreição que então Tiago se converte, se torna um servo de Deus e um servo do Senhor Jesus Cristo. Algo que não aconteceu durante a vida de Jesus. A primeira lição que tiramos desse livro é que, às vezes, nós fazemos o melhor. Nós damos o melhor exemplo, fazemos tudo o que é possível se fazer, mas mesmo assim as pessoas não se convertem, porque a conversão, ela é um fruto do Espírito Santo e ela não está condicionada ao que eu faço pela pessoa ou para a pessoa. Eu vou fazer algumas coisas, algumas ações em demonstração de amor e do Evangelho, mas nada disso é um fator determinante para que essa pessoa seja transformada. Inclusive, Jesus viveu do lado de Tiago tanto tempo e Tiago não se converteu naquele período. Foi lá na frente se converter. Então, se você tem um parente, um amigo, ou se você é a pessoa que está ouvindo esse sermão, que tem alguém convertido a Jesus na sua casa e você ainda não se sente, tenha paciência, porque no seu tempo, da forma certa, do jeito correto e na hora que Deus achar, Ele vai invadir a sua vida e Ele vai ser irrecusável. Você não vai deixar Ele de fora. E você que está tentando fazer com que alguém aceite o Jesus que você aceitou, não se cobre tanto assim. Porque pouco nós temos de influência nas decisões que as pessoas tomam. Devemos fazer a nossa parte, sim, dar um bom testemunho, sim,
mas a decisão é da pessoa. E na hora certa, se assim acontecer, se assim for a decisão, essa pessoa vai se tornar um servo do Senhor Jesus Cristo. É interessante também que o Tiago começa a falar aqui de provações. Ele fala de provação, e quando a gente fala de provação, logo na sua cabeça pensa no Covid-19. Não só no Covid-19, mas em todas as mazelas econômicas que essa pandemia está trazendo ao mundo. Talvez você já tenha sentido na sua casa, no seu condomínio, no seu contra-cheque, nos seus contratos, os efeitos econômicos dessa pandemia. E você deve estar falando, o pastor logo já vai falar sobre a provação que estamos vivendo agora. Sim, vou falar também sobre a provação que estamos vivendo agora. Mas essas provações das quais Tiago fala, ele fala de provações que não são só as nossas que vivemos agora. São provações diversas. Então eu decidi aqui falar para vocês de 3 características das provações que os filhos de Deus sofrem. Antes de falar essas 3 características, é importante que você saiba, e eu faço essa nota, de que cristão também sofre as mazelas da existência humana. Tiago, nessa carta aqui, vai reconhecer que os irmãos que passam por diversas provações, ou seja, irmãos que acreditam em Jesus Cristo, que foram salvos pela graça, que participaram da ceia, da comunhão, que acreditam no poder de Deus, na volta de Jesus, essas pessoas também sofrem. Essas pessoas também são vítimas de coisas naturais, ficam doentes, essas pessoas perdem o emprego, essas pessoas ficam sem dinheiro, essas pessoas têm as famílias às vezes destruídas por várias questões. E o fato dela ser cristã, o fato dela fazer parte desse grupo especial que deveria ser uma luz para a humanidade, isso não tira ela da realidade humana. Não coloca ela num aquáriozinho de proteção de Deus. Não, todos nós estamos sujeitos a sofrimentos. Mas a primeira coisa que o Tiago fala para a gente aqui sobre as provações é que essas provações elas têm uma característica muito interessante. Toda provação ela é coerente com o cristianismo. É coerente pensar que o cristão sofre. É coerente pensar que o cristão se dá mal. Enquanto a sociedade e em muitos templos religiosos pregam-se que o cristão tem que prosperar, o cristão tem que dar certo, se não deu certo é porque faltou fé, faltou oração, faltou estudo bíblico, faltou leitura da palavra, faltou um regime assim, faltou isso, faltou aquilo, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. E sempre vão achar que essa falta é a culpa da não realização, da desgraça, da tragédia, do problema, da pobreza, da doença. E não necessariamente é. Cristãos sofrem as coisas naturais da vida, sofrem a pandemia. Cristãos sofreram o Holocausto na Alemanha. Cristãos sofreram as outras pandemias que houveram na história da humanidade, as epidemias. Cristãos sofreram situações econômicas terríveis na história da humanidade. E sofreram, morreram. Eu não entendo qual que é a dificuldade da pessoa entender que ela é passiva de sofrimento como cristã. E que o sofrimento e que a provação é totalmente coerente, sim, com a vida cristã. Porque nós somos, antes de sermos cristãos, somos humanos. E seres humanos sofrem de forma igual. Inclusive, agora, a pandemia está mostrando que mesmo quem tem muita influência, quem tem fama, sofre do mesmo jeito, pega o vírus do mesmo jeito, sofre as mesmas coisas. Outra coisa que Tiago nos ensina é que essas provações, elas são variadas. O texto bíblico diz assim: tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, ou então variadas provações diferentes, provações que são de vários tipos, porque tem gente que está sofrendo com doença hoje, tem gente que talvez esteja me ouvindo que esteja lutando contra esse vírus ou algum outro problema de saúde, e tem outros que estão com problema de ordem financeira, outros estão com problema de ordem familiar, outros de ordem psicológica, e mesmo que eu classifique em grupos essas provações, ainda para cada grupo desses
Existem variações e diferenças de como a aprovação se manifesta na vida do cristão. Então, aqui o Tiago diz, olha, são variadas as provações, mas quando vocês passarem por elas, entenda que vocês precisam passar com alegria. Ou seja, alegria, ela pode conviver com o sofrimento. A alegria, ela pode coexistir com a provação. Tem gente que não sabe ser feliz quando sofre. Ai, pastor, isso é muito paradoxal. Não, não é tão paradoxal. A vida é um paradoxo assim, desde que você nasceu. É um momento de sermos felizes no meio do sofrimento. Momentos de aprendermos a sofrer mesmo, momentos de alegria. Um lado está sofrendo, o outro lado está com alegria. Um lado está com uma dor tremenda, o outro lado está com um prazer tremendo. Tudo isso dentro do próprio ser, dentro da própria existência. Então é totalmente tranquilo de aceitar que podemos sofrer, mas podemos ter alegria em Jesus Cristo mesmo na provação. Eu sei que talvez você que esteja me ouvindo fale assim, pastor, talvez você não esteja ciente da minha apreensão, da minha angústia desse momento, dessa pandemia. Por isso você está falando negócio de ser alegre, ser feliz. Eu não estou falando para você dar risada em velório. Não é uma alegria sem noção, mas é uma alegria que pode ser traduzida até como paz. É uma alegria que pode ser traduzida com momentos de tranquilidade e de sono, quando muitos outros estão perdendo o sono. Essa alegria que vem do Senhor é a gratidão, é a satisfação daquilo que o Senhor nos dá e daquilo que Ele é para a gente, em detrimento do sofrimento que é real, que é presente, que é patente, mas ele não precisa ser maior do que a nossa alegria em Jesus Cristo. E o Tiago, então, por fim, deixa bem claro aqui, um terceiro ponto, que essa aprovação passa. Ele diz assim, meus irmãos, ainda no verso 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, se passamos as provações vão ficar para trás. A provação vai ficar para trás. E em nome de Jesus, essa pandemia vai ficar para trás. Essa crise econômica vai ficar para trás e nós passaremos do mesmo jeito que muitos passaram pelo deserto, por um momento de prova, por um momento de dificuldade, mas passaram. Aquilo ficou para trás, aquilo virou história, aquilo fica na memória como um professor, fica na memória como uma frase célebre que conduziu e contornou quem nós somos. Vai passar, acredite, vai passar, porque Tiago disse, tendes toda alegria ao passardes pelas provações. São variadas, são diferentes, são de cada um, para cada um é de um jeito, verdade, mas vai passar, aleluia, louvado seja Deus porque vai passar. Precisamos de mais positividade, não de forma ilusória ou de força de pensamento, mas acreditando que a palavra de Deus diz a verdade, que as provações vão passar. Eu me lembro ainda de uma foto que me mandaram faz alguns anos, né? Que a pessoa da minha família me mandou, de um momento que estava tendo uma festa de aniversário na minha casa, minha mãe com um bolo de fubá e uma tábua, assim, não sei se era uma tábua, era uma forma na foto, no quintal da minha casa, um quintal de terra ainda, as paredes sem reboco, provavelmente eu era bem pequeno naquela época, talvez não devia ter muros do lado, né? E aquela pobreza tremenda e aquelas roupas assim de miseráveis mesmo, né? E minha irmã com um cabelo gigantesco, ela odeia aquela foto, aquele cabelo dela mal cuidado e aquela situação simples. Mas aquela foto antiga mostra as crianças ali estendendo a mão para pegar aquele bolo de fubá feito para o aniversário de alguém, que eu não sei. E ali embaixo está eu, assim, com a barriguinha grande, sabe? Não sei se era verme ou era só uma barriga grande mesmo, mas eu estava ali com aquela barriga grande e todo mundo pegando bolo e todo mundo feliz naquele sofrimento. E quando eu vejo aquela foto, e eu vou estar mostrando para vocês aqui agora,
Eu lembro que minha família passou por momentos muito difíceis e talvez eles estejam ouvindo esse sermão agora, alguns lá preocupados com o emprego, com o que vão pagar, com o que vão deixar de pagar, com a situação da vida. Essas preocupações eu também as tenho, mas nós podemos viver todo momento de dificuldade com alegria. A alegria, ela formata o caminho do cristão. Nesse caminho tem tristeza, tem dores sim, a dor é real, a dor é verdadeira, mas a alegria, ela precisa estar mesmo nas provações. A minha irmã Rosângela e Irene, uma descobriu que tinha lúpus, a outra depois foi descobrir que tinha lúpus, mas elas são um exemplo de alegria pra gente, pra mim, e eu vou deixar aqui pra vocês também. Eu lembro que quando uma descobriu que tinha lúpus eritematoso sistêmico, LES, então uma apelidou a outra de L1. Por que L1? Porque na época tinha um desenho chamado Bananas de Pijama na TV, que eu acho que passava no SBT, que tinha o B1 e o B2, né? O B1 era o Banana 1 e o Banana 2. Então, como agora ela era uma lupética, alguém que tinha lupus lá, então uma irmã começou a chamar a outra de L1. Aí quando a outra descobriu que também tinha lupus, a outra virou L2. Então elas brincavam, uma era L1 e a outra era L2. E assim davam risada enquanto faziam quimioterapia, enquanto ainda vomitavam, enquanto ainda sentiam os efeitos do remédio que mexia com o cérebro, a síndrome do pânico que sofriam por causa da medicação e toda a questão da doença afetando o próprio cérebro. Alegria. Alegria é algo que só Deus pode dar, mas é algo que nós devemos buscar na provação. Que Deus te dê alegria. Eu já passei por muitas dificuldades e você também. Lembre daquele momento na sua vida em que Deus esteve com você e a crise passou e a provação passou. Porque Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Passe essa crise com alegria. Vai passar sofrendo, vai passar com dor, vai passar com uma certa angústia, mas esses sentimentos, eles podem coexistir com a alegria de Deus. O meu desejo é que nesse sábado, a alegria de Deus invada seu coração, que você consiga fazer uma piada com a sua família, que você consiga acordar de manhã e falar uma frase inusitada que tire risadas de alguém, ou alegrar a vida e o rosto dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, com algum gesto, que mesmo que não seja tão hilário, que produza algum sentimento de satisfação e de alegria na sua casa. Seja feliz, abra um sorriso, tire essa lágrima do rosto, tire essa preocupação da cabeça, pelo menos por alguns momentos, e coloque alegria nesse seu mix de sentimentos, sua montanha russa de sentimentos que você está tendo durante esse período. Coloque alegria ali, coloque a alegria do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Que Deus abençoe você com muita alegria. Grandioso Pai, obrigado por nos abençoar com essa perspectiva de colocarmos alegria, colocarmos paz, colocarmos esse sentimento que se contrapõe à angústia, que se contrapõe à tristeza, ao desespero. Que o Senhor preencha a nossa vida com esse sentimento e que nesses momentos de crise possamos saber que as provações vão passar, Senhor, que a pandemia vai passar. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim é: quem serei eu do outro lado da pandemia, do outro lado do coronavírus? Quando passarmos esse rio, quando passarmos essa fase, quem serei eu desse outro lado? Em nome de Jesus nós oramos. Amém.